São José do Rio Preto é a cidade que, além de sua posição privilegiada geograficamente, tem o seu povo culto e progressista, até mesmo nos pleitos eleitorais, escolhendo seus dirigentes para que possam torná-la cada vez mais bela. Gigantescas obras públicas que desafiaram todas as administrações. A canalização, pontes e avenidas marginais do Rio Preto. São elas inauguradas pelo prefeito Filadelfo Gouveia Neto e seu engenheiro Dr. Romeu Patriani, no término do seu mandato, em ambiente de simplicidade, a dizer do dever cumprido como prefeito de uma grande cidade. Duas monumentais pontes são inauguradas sobre o leito do rio e, ficando vasta área a ser desapropriada pelo futuro administrador, já com planos prontos para a execução do viaduto sobre a estrada de ferro Araraquarense e a praça cívica, dando assim a cidade ao bairro de Maceno, velha aspiração dos seus moradores.
Bom, todo mundo pergunta, por que tem enchente em Rio Preto? Primeiramente, eu preciso dizer que enchentes não é sinônimo de catástrofe. Enchentes é um fenômeno natural que ocorre com todos os rios. Acontece que todos os rios têm a sua área de inundação. E a enchente ela passa a ser um problema para o homem quando o homem ele se intromete nessa área de inundação, nas margens dos rios, promovendo a mudança do ambiente, removendo a várzea, removendo a mata ciliar e principalmente impermeabilizando o solo. Aí a enchente passa a ser um problema para o homem, porque a enchente é um fenômeno natural. Desde a época da pré-história, desde a época que surgiu o planeta, ocorrem enchentes. Isso é cíclico. Então a enchente ela passa a ser um problema quando o homem se intromete lá na área de inundação, como ocorreu em São José do Rio Preto ao longo dos últimos 50 anos. O desenho do centro urbano de Rio Preto é delimitado por 3 fundos de vale, né? O Vale do Rio Preto, lá embaixo, o Vale do Canela, na Avenida Alberto Andaló, e o Vale do Borá, na Avenida Badi Bacite. Por ser 3 fundos de vale, eles são um repositório, um estuário natural da água pluvial captada em praticamente toda a cidade, que a partir daí é mais alta, né? Em função disso, a cidade viveu um histórico processo de alagamentos, de enchentes, ao longo, pelo menos, dos últimos 70, 100 anos. Tem registro de enchente desde 1906 em Rio Preto. Nós temos registro de enchente há 102 anos atrás. Tá? Então, em 1955, quando teve uma grande enchente que foi fotografada pelo Jaime Colagiovanni, logo que ele chegou aqui em Rio Preto, provavelmente nós não teríamos hoje, se eles tivessem observado aquele momento, eles teriam planejado a cidade de forma diferente para o futuro. Na época em que eu era repórter, depois editor, por exemplo, do Diário da Região, a gente sabia que as enchentes nos fundos de vale do centro da cidade eram um acontecimento anual. Pelo menos uma vez por ano, entre janeiro e março, elas se repetiriam. Então, a enchente ela pode ser explicada como um caso típico de uma errônea política de ocupação do solo, além do equívoco que marcou a implantação das avenidas de fundo de vale. Então essas avenidas elas deveriam ser melhor planejadas, considerando inclusive o crescimento da cidade. O que ocorre? Os canais do Borá e do Canela eles foram canalizados numa época que a área de impermeabilização que contribuía para essa bacia era pequena. Com o crescimento da cidade, consequentemente uma maior impermeabilização do solo, esses canais ficaram subdimensionados. Eles não atendem mais à vazão que eles recebem. E tem um problema mais grave ainda. Com o assoreamento do Rio Preto, em função da ausência de curvas de níveis, a montante da represa, nas áreas rurais adjacentes à cidade, toda a areia dessa área vem para as baixadas. E acaba acontecendo que a sedimentação do fundo do rio. Isso faz com que a água no Rio Preto tenha uma velocidade inferior à água que ele recebe dos canais, ocorrendo um refluxo nesses pontos. Então isso ainda piora ainda mais a situação. A canalização no Córrego Canela é, sem dúvida, o maior empreendimento da administração Alberto Andaló em São José do Rio Preto, uma arrojada obra da engenharia moderna. Realizada toda em concreto armado, a canalização entre as ruas Pedro Amaral e Independência tem uma extensão de 1000 metros. Esse é o trecho entre as ruas Pedro Amaral e Protírio Moraes. Diversos trechos da construção foram efetivados com piso de concreto.